Si, tudo bem? Oi, tudo bom? E Eu tive aí? que dar uma saidinha rapidinho aqui, que eu esqueci que a música estava tocando. Eu vou atrapalhar aqui. Aqui em casa eu sempre falo, gente, silêncio, agora é o meu momento. Vou colocar o fone para te ouvir melhor. Eu ia botar o fone também, mas aí a posição aqui não dá pra usar o fone. Me impediram aqui. Você me ouve direitinho com fone? Aham, Tá, tá beleza. ótimo. Dá pra me ouvir legal Aí eu também? tô melhor também. Tá. E aí, Paloma, nós vamos falar sobre... A gente vai falar sobre maternidade. O tema é maternidade e a gente escolheu falar de maternidade na adolescência, né? E falar sobre o que acontece com as meninas grávidas e falar um pouco também da violência que elas sofrem. Mas antes da gente fazer isso, antes da gente linkar os assuntos, eu fui dar uma passada de olho, fui olhar em como que é, né, o que a OMS está falando sobre a gravidez na adolescência, como que é essa coisa fisiologicamente, como que dá uma atualizada, né? Porque dados a gente tem há bastante tempo, mas eu queria saber como que tá hoje. Então, eu tive que dar uma saidinha. Você chegou a me apresentar? Cheguei, falei que você era uma doula, que você já tinha dado uma palestra na nossa escola, lá na Ayrton, sobre o É que eu assunto tive que da dar, vida do fui ali e lar. não ouvi. Mas eu cheguei a Coisas apresentar. que. Ah, que bom. É porque é coisas do ao vivo, né? A gente esquece que ali tá tocando, Ah, você vai lá, cadê o controle? Então vamos lá. Júlia, eu achei muito interessante em tudo que eu estava lendo saber que a gente teve uma queda em relação assim de números de gravidez na adolescência. O Brasil tem uma queda, mas o Brasil ele ainda tem um índice de gravidez na adolescência muito alto. É o país com o índice maior na América Latina em comparação com o mundo também. O nosso índice é muito alto. Nós temos mais de 500 mil nascimentos de bebês, filhos de moças de 15 a 19 anos, e deixa eu ver o outro número, um número mais baixo, 28.244 de 10 a 14 anos. Eu achei, assim, quando a gente vai dar uma olhada nisso, é bem alarmante. São muitas meninas ainda que estão ficando grávidas. e preocupante também E que, como o número é alto, acabam que romantizando e normalizando, né? Essa adolescência que do nada você pula a adolescência, a infância também, porque você não é adolescente assim do dia pra noite, e do nada você tem que virar adulta mãe. Então, acabam romantizando e normalizando hoje em dia. sim, eu acho que um pouco sim, além de normalizar, de se esperar praticamente, né? Uma adolescente grávida não é uma surpresa na nossa sociedade. Existe também a forma como a gente lida com essas meninas que chegam, né, nesse universo materno meio que de paraquedas, né? A gente estava falando no dia da nossa reunião sobre aquela coisa, por exemplo, de colocar absorvente, né, lá na escola, e a gente falou sobre a educação sexual na escola. E é muito legal falar sobre isso, porque a OMS, ela deixa bem claro que o índice alto de meninas grávidas é muito por causa da desinformação. Tem outros fatores que desencadeiam, né, as meninas de baixa renda, situações psicológicas que elas passam em casa, tem várias coisas que influenciam, mas ainda é muito alto o índice de desinformação das meninas, em questão de se proteger, de saber o que fazer para não engravidar e o que fazer quando engravidar. Tem o índice de desinformação é alto, as meninas não sabem, muitas delas, elas até usam algum método contraceptivo, mas
não é usado adequadamente e acaba tendo uma gestação. E acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? Como que a gente consegue, o que que a gente pode fazer em relação a essa questão da desinformação das meninas? Porque eu, como doula, por exemplo, eu chego depois, eu chego quando elas já estão grávidas. Mas eu acredito muito que é importante a gente conseguir conversar com elas antes que isso aconteça. E preparar para, caso acontecer, dá licença rapidinho, Giovana, linda, seja bem-vinda, prazer te ver aqui. É importante a gente ter um ambiente acolhedor para elas, para poder conversar, né, e como eu estava falando agora há pouco, acho que isso como sociedade, vou deixar você falar para mim um pouquinho o que você acha disso. Da maneira que a gente trata, quando... Da falta, essa questão da informação das meninas, você que é adolescente, como que é? Como é que você vê isso? Na reunião, eu tenho uma família que conversa muito comigo, inclusive a minha mãe está aqui assistindo a gente, ela está de prova. A gente nunca teve um tabu, tipo, ai, não vamos falar sobre isso, não. Sempre foi, tipo assim, de uma forma clara e adequada, claro. Então, eu não tive muito essa privação de não falar sobre. Eu tive essa liberdade de conversar com os meus pais. E, que você está falando, tive a informação. E, então, eu não posso usar isso como minha realidade. Mas, pelo que eu vejo, assim, realmente, é uma grande falta de informação. Muitas meninas acabam achando que só por elas terem relações sexuais, assim, elas sabem de tudo. A gente tem muito isso. Então, elas acabam se deixando levar por isso, entende? E aí, a gente tem também uma coisa de tabu da sociedade não querer falar sobre isso, que é um tabu até hoje, se a gente for discutir sobre educação sexual dentro da escola. E a gente tem um resultado disso, mas que todo mundo prefere não associar, sendo que é o que está associado. É o que leva a acontecer, entende? Mas é o que não querem assumir. Então, eu acho que é muito esse caminho aí que você falou. Você é fora né, aquele pontinho fora da curva de ter tido sempre oportunidade e espaço para conversar com os pais. E sabendo que não se tem esse espaço em todas as famílias, eu já tinha falado isso na última live que eu fiz sozinha lá no meu perfil, e como mãe eu falo, e aí falei com você também como doula, eu acredito que é muito importante a questão da educação perinatal nas escolas, né, a gente começar falando lá do início, começar falando do sexo mesmo, de como que as meninas vão, como que elas encaram a sexualidade delas, a menstruação. Clara, assim, que é o que realmente acha, a gente não tá ensinando a criança a transar, entendeu? Não é isso que a gente está tentando ensinar ou passar. A gente está tentando fazer ele entender que é algo normal, entendeu? Que vai surgir desejos, mas fazer da forma certa, porque não é uma questão só de engravidar. A gente tem doenças transmissíveis, sexualmente transmitíveis. Então, assim, é um assunto que tem que falar por saúde, por informação, e eu acho que é isso que está faltando entender. Eu concordo plenamente, eu acredito muito que, assim, falar sem tabu, quando a gente fala de falar sem tabu, a gente não está falando assim que a gente vai reunir os adolescentes, as pessoas falar, olha, pode fazer. Não é isso. Mas deixar claro para eles, assim, é uma coisa que acontece em algum momento, vai acontecer. Então, como que você vê isso? Como que você vê o seu corpo? Como que você conhece? Você sabe quem pode tocar, quem não pode tocar? As coisas que acontecem fisiologicamente, né? Na adolescência tem esses picos de hormônio, essas coisas que acontecem. Tem um espaço para falar, ter um espaço para falar de acolhida, acredito que na escola, assim como em casa, seria um trabalho muito perfeito se a gente conseguisse linkar. Enquanto a gente não conseguiu fazer isso, enquanto a gente ainda tem uma sociedade que acredita que falar de sexualidade na escola é incentivar não só a prática sexual, como a orientação sexual, tem pessoas que acham, né? Então a gente fica assim meio restrito de poder falar, a gente vê as meninas ficando grávidas,
e sabendo que o risco, uma gravidez na adolescência, ela é um problema de saúde pelo seguinte, é uma questão que ela traz mais riscos para a menina, de pré-eclâmpsia, de óbito. Eu vou falar que eu anotei, porque senão fica difícil lembrar de tudo, mas a pré-eclâmpsia, o parto prematuro, complicação no trabalho de parto, que pode evoluir para a necessidade de uma cirurgia cesárea, e cirurgia cesárea é uma coisa muito séria, o quanto a gente puder evitar é melhor, que é uma cirurgia de grande porte. A infecção urinária ou vaginal, ela é maior entre as meninas adolescentes grávidas, aborto espontâneo, alteração no desenvolvimento do bebê, má formação fetal, anemia. Tudo isso são coisas que acontecem mais na adolescência, né? O índice das adolescentes grávidas que passam por isso é maior. Além desse risco que eu falei, aumentado, da morte da mãe, a gente ainda tem uma coisa que é mais comum de se ver nas maternidades em caso de uma adolescente que teve um bebê, é o baixo peso do feto quando ele nasce, a depressão pós-parto e até a rejeição do bebê. Então, assim, a gente tem muitas coisas que podem acontecer, não é que vai acontecer. Quando a gente fala desses riscos, é importante a gente deixar claro que não é que vai acontecer, mas a ideia é não romantizar, né? Porque tudo bem. Não tá tudo bem, mas a gente pode começar a cuidar melhor, já que os riscos são muito maiores. Eu percebi durante toda a minha adolescência e continuo percebendo que as adolescentes, quando elas engravidam, elas muitas vezes começam mais tardiamente o pré-natal. E isso é um problema muito grande. Né? Aqui tem uma moça falando, a gravidez também pode ocorrer sem a penetração, se houver uma forma do espermatozoide ser colocado na vagina ou muito próximo, eu já ouvi falar, sim. E é importante conversar em casa. No caso, sem o rompimento do ímen, né, Isonete? Pois é, então assim, para as meninas elas saberem o risco que elas estão correndo, tem que se falar sobre isso. Acho que é isso que ela quis dizer. A minha mãe, ele importante a conversa em casa. É importante a conversa em casa, porque na rua, quando aprende, já é na prática. Exatamente, Bia. Exatamente. É importante se conversar em casa e é importante a gente ir falando, né, e deixar esse espaço aberto para que quando acontecer, se acontecer de uma menina de 14, 15, uma adolescente ficar grávida, independente da idade, ela iniciar os cuidados dela. Antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com a Marileia, a gente estava falando sobre a violência que as meninas sofrem. Então, assim, elas têm todo esse agravante e, às vezes, elas não vão contar para os pais logo assim que ficam sabendo que estão esperando um bebê, por medo da reação deles, e vai acontecer o quê? Elas vão entrar tardiamente nesse pré-natal também já com medo de retaliação do médico, né? A gente vai ter eu acredito que a nossa sociedade, apesar de achar muito comum uma menina grávida, não existe um acolhimento para ela. Quando a menina fica grávida, né, uma adolescente fica grávida, não tem um suporte, não tem um amparo para ela. Ela fica grávida, ela às vezes não sabe o que fazer, inicia tardiamente o pré-natal ou não faz, já vi alguns casos de moças que não fizeram, e isso leva a um risco muito maior. Tem que esconder a gravidez por muito tempo, isso prejudica, às vezes com medo de contar. Exatamente. E aí o que acontece? Se ela tem que fazer uma suplementação de ferro, se ela tem que fazer uma dieta, ou se ela precisa, uma dieta mais específica para alguma coisa que tenha acontecido nessa gestação, se ela precisa de algum acompanhamento mais maior do que o corriqueiro de uma adolescente grávida, que o pré-natal de uma adolescente já é um pré-natal de alto risco, já é olhado assim por tudo que eu falei aqui, que ela até corre risco, né, de uma pré-eclâmpsia, a morte materna ser maior, então se já tem um olhar diferenciado, se ela não vai, e ela tem um problema desse, a gente tem um risco muito maior dessa menina morrer no parto, de acontecer alguma coisa, e isso é preciso ser falado. Acho que enquanto sociedade,
A gente está precisando começar a olhar com um pouco mais de empatia para essas meninas, para começar a acolher melhor elas, para quando acontecer, se aconteceu, ficou grávida, o que a gente pode fazer para ajudar? Como fazer? O que eu posso? O que eu, Paloma, poderia fazer? Como que a gente orienta e acompanhar elas, né? Porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente vai ter aí um problema de uma mãe solo, né? Uma maternidade que é uma adolescente sozinha, muitas vezes o pai do bebê, a pessoa que colaborou ali não vai estar junto. Aí tem a questão da família, né? Ser tabu, falar em casa, aí chega, aí eu tô grávida, e como que a família vai realmente receber isso? E vai acolher e vai apoiar essa menina, e quando acolhe e quando apoia, o que mais a gente precisa fazer? Como mais a gente pode ajudar elas, né? E a gente tinha falado, eu lembro que você falou assim para mim que você ficou muito impressionada quando eu fiz a palestra com aquela questão da violência obstétrica, que você não sabia que existia, né? E assim, com as adolescentes, isso vai aumentar muito. Então, conversar com elas, orientar elas, deixar elas saberem o que é a violência, identificar o que está acontecendo com elas, isso também é muito importante. E como a gente estava falando da violência obstétrica, que daí eu fiquei muito surpresa com do parto, sobre a cesárea, sobre os motivos assim, inventados para fazer a cesárea, entende? Eu fiquei muito surpresa. Isso. Eu cheguei em casa e até comentei com a minha mãe na época, que eu falei, ué, mas aí fizeram a cesárea, sendo que eu acabei de aprender na escola que necessariamente não era necessário. Nesse caso, com o cordão enrolado, porque era bem fácil. E isso acontece, tava vendo, acontece até hoje. Tipo, muitas mulheres, não, tive que fazer a cesárea porque o cordão estava enrolado. E aí a gente vê, quando a gente realmente tem informação, a gente já fica, opa, tá errado isso daí. Exatamente. E quando a gente fala, a gente fica até assim, tipo, ué, mas o médico falou, não vou acreditar em você, você não é médico, o médico que me falou. Exatamente. A gente tem na nossa cultura é muito comum a gente ter como lei o que o médico fala. E assim, não é que a gente não está incentivando a pessoa a não acreditar no médico, mas a gente incentiva a questionar e a estudar. Por quê? O cara fez faculdade, ele tem um conhecimento, beleza, mas eles aprendem a operar. E eu estava uma vez num grupo de mães do Facebook, eu lembro direitinho, tinha uma menina que ela estava fazendo enfermagem obstétrica e ela estava pedindo ajuda para as meninas com artigos para falar sobre parto pélvico, porque ela estava aprendendo que parto pélvico somente a cirurgia cesárea, não poderia nascer de parto normal. E a gente tem relatos de parto pélvico, né? O bebê nasce primeiro o pezinho. Então, assim, como que ela atende? É um atendimento diferenciado, é um parto que precisa olhar com mais atenção se esse bebê está sentado, ele está pélvico, é uma outra dinâmica. Então, às vezes a cirurgia ela pode ser necessária, pode, mas a gente tem que olhar que a cesárea, ela é uma cirurgia de grande porte, então a gente não pode minimizar ela, e a menina que é uma adolescente grávida e passar por uma cirurgia cesárea só por ser adolescente. Que a gente vê isso, né? Só por isso. Tem que ter um acompanhamento para ela diferenciado, ela tem que olhar, tem que ser toda acompanhadinha. Se houver necessidade. É dolorosa, sim? Não. Você acha que eles tomam essa decisão, talvez, tipo, o parto, porque dizem que o parto normal dói muito. Então, o que acontece? O parto normal é uma coisa assim que é muito fisiológico. Então, a dor ela não começa, uma mulher não entra num trabalho de parto com uma dor insuportável. Ela começa com ondas que vão ficando mais fortes e mais fortes e mais fortes, até chegar ao momento dessa criança nascer. Então, é gradual. Pode demorar bastante. E, pelo nome, acho que a gente precisa começar a relacionar trabalho de parto é porque é trabalho mesmo. O corpo está trabalhando bastante para poder trazer esse bebezinho para o mundo. Então, não é que a dor e tal vai ser cansativo. Existe sim uma percepção de dor. Eu gosto mais de falar em ondas, mas existe sim uma percepção de dor.
Mas a gente precisa desassociar a dor do sofrimento. A mulher pode estar sentindo dor e estar rindo, estar brincando, estar se alimentando, desde que tenha todo um ambiente propício para que ela se sinta acolhida e esteja no comando da situação. A cirurgia cesárea ela é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia bem arriscada, né? Assim, a mortalidade com a cirurgia ela é muito maior do que com o parto, apesar das pessoas não falarem isso, né? Então, assim, ela deve ser feita em casos de necessidade. Se aconteceu alguma coisa durante o trabalho de parto e precisou, beleza. Ou mesmo antes tiver uma indicação absoluta. Que indicação absoluta são o quê? Placenta prévia, que é quando a placenta ela está na frente da saída do colo do útero, então não tem como, né, ser um parto normal ali, porque a placenta está ali na frente. Prolapso de cordão, que é quando o cordão sai primeiro, e aí tem que ser. E bebê transverso, tem mais uma outra, uma quarta que agora eu esqueci, mas tem indicações absolutas. Outras indicações que são faladas, por exemplo, a circular de cordão, ou um problema de um bebê que é muito grande, porque o bebê fez cocô, tudo isso tem que ser avaliado com bastante atenção. Bastante atenção. A mulher ela pode escolher se ela quer parto normal, o tipo de parto que ela quer? Então, as mulheres aqui, por aqui, vou falar do Rio, né? Porque eu sei que em São Paulo fizeram uma lei aí que a mulher vai poder optar de fato. Mas aqui eu acho que ainda é bem desse jeito assim. Olha, no SUS, ela tem uma chance maior de ter um parto normal, mas a taxa de cirurgia no SUS ainda é muito alta também, é muito alta, é assustadoramente alta, por N motivos. E na rede privada, muitas vezes a mulher escolhe a cesárea, né? No SUS ela não escolhe, no SUS raramente uma mulher tem a opção de falar assim, eu vou fazer nessa data, a não ser que tenha alguma indicação que o médico ache, e aí conversando, ainda assim ocorrem algumas eletivas sem necessidade no SUS, mas é bem menor a quantidade. Na rede privada ela escolhe mais. Eu sou muito sincera, eu sou muito a favor da mulher escolher a via de nascimento que ela quer trazer o bebê dela para o mundo, desde que ela escolha com consciência. E a gente não vê isso. A gente vê os médicos dizendo que tá tudo bem fazer cesárea, que hoje em dia é muito comum, que ter um bebê via parto normal é uma coisa ultrapassada, para que a mulher ficar sentindo dor daquele jeito, para que tem os mitos que são colocados, né, falando isso mesmo, Risonete, assisti o Renascimento do Parto, boa lembrança, tem, assim, essa questão, o médico às vezes fala para ela, ele dá uma opção porque, já está com 39 semanas, já está pronto para nascer, vamos fazer, para que você vai ficar esperando tanto tempo? O bebê está muito grande, para que você vai ficar esperando? Vai ser muito sofrido. Enfim, tem um blog, se vocês puderem, quem está assistindo, anota e depois dá uma procuradinha. O nome do blog é Estuda, Melânia, Estuda. É da Melânia Morim. Ela é uma ginecologista obstetra maravilhosa, trabalha para a OMS né, trabalhou para a OMS, e ela ainda faz muitas pesquisas e tal, podem seguir o perfil dela também, que é maravilhoso, Melânia Morim, e lá ela tem uma lista de mais de 150 indicações de cesárea que não existem. Tem umas indicações que a gente lê assim, e fica assim, caraca, miopia, trânsito, sabe? Mãe muito grande, mãe muito pequena, quadril muito largo, quadril muito estreito, bebê muito grande, bebê muito pequeno, enfim. Porque para o médico, principalmente o médico do plano de saúde, é muito cômodo para ele fazer uma cesariana. Uma cesariana ele pode pegar e ter agenda 10 cesarianas num dia, faz 10 nascimentos naquele dia, acabou. Agora o parto normal é um trabalho, né? Tem que acompanhar essa mulher por bastante tempo, ela vai passar muitas horas
pode passar até de 48 horas, 72 horas em trabalho de parto. E, gente, apesar de parecer muito tempo, não precisa ser uma coisa sofrida, não precisa ser... Pode demorar. Tem mulheres que vão demorar, tem mulheres que vão ter mais rápido. E essa coisa de você não... Eu vejo muitas blogueiras, assim, que eu sigo, que quando elas vão ter o parto, elas hoje em dia estão escolhendo o parto humanizado. Que bacana. Eu achei muito interessante. Que bacana. Eu amo quando eu vejo blogueiras que estão falando mais e trazendo mais. Tem uma que eu sigo, é a Camila Cabral, do Vício Feminino. É uma nordestina maravilhosa, ela. E os 2 filhos dela nasceram de parto normal. E ela, de vez em quando, fala sobre isso. É muito bacana quando essas meninas nascem. Mas deixa eu te perguntar, Júlia, o que é para você um parto humanizado? Então, eu tava com essa pergunta pronta. Eu tava com essa pergunta porque... pronta. Pelo que eu vi, é de um modo mais tradicional, né? Eles atendem em casa de maneira mais tradicional. Eu acho que é mais trabalhado também, porque pelo que eu vejo, tem uma série de exercícios. Inclusive, tem os vídeos da Tassiele Collier, que ela mostra todo um processo. Então, eu vi que é bem longo e mais tradicional. Isso. É por aí. É por aí. Mas é porque hoje eu perguntei porque esse termo humanizado, ele está sendo usado de uma maneira que nem tudo que a gente vê é. Quando a gente fala de humanização, a gente fala de respeito ao protagonismo feminino. A gente fala de respeito àquela mulher que está parindo naquele momento. Então, não é só aquele parto sem anestesia, como algumas pessoas acham, que a mulher vai parir em casa. Não. A humanização, essa humanização do parto que a gente fala muito, é essa questão de você respeitar o tempo da mulher, respeitar, né, deixar, ela vai ficar na posição que ela quiser, ela vai fazer o que ela quiser, bem acompanhada por enfermeiros obstetras, por obstetras, médicos obstetras, se for o caso, né, ter uma doula, se ela quiser ter uma doula, e ter ali uma equipe que está pronta para fazer qualquer coisa, caso tenha necessidade de uma intervenção, enquanto eles estão respeitando o protagonismo dela. Então, o parto humanizado ele pode acontecer em casa, mas o parto humanizado ele pode acontecer no hospital. Não tem, quanto a isso, não tem uma questão. A questão que a gente vê na humanização dentro do hospital é que dentro do hospital, às vezes, tem equipe que se diz humanizada e não é bem intervencionista, é bem daquela que mina mesmo a confiança da mulher, e outras que fazem esses procedimentos todos dizendo que são humanizados, né? Ou que não são mesmo. Né? Você chega lá achando que vai encontrar uma coisa, encontra outra. Eu passei por isso, o Luca nasceu dentro de um hospital que quando eu entrei, é humanizado, que legal. E não foi. Não foi uma cesárea desnecessária, só depois eu fui saber. Enfim, a questão da humanização tem muito a ver com esse protagonismo, tem muito a ver com a mulher estar no comando da situação ali, daquele trabalho de parto, e com intervenções necessárias quando necessárias. Né? Se precisar de uma intervenção, essa intervenção vir no momento correto para que tudo acabe bem, que mãe e bebê terminem esse processo todo bem no final. E como a gente estava falando, justamente pela falta de informação, o abuso em cima dessas adolescentes, né? Por não terem um conhecimento. Então, fica mais fácil de cometer esse abuso obstétrico com elas. Sim. A menina ela vai acabar não sabendo lidar, né? Muitas vezes, assim, é uma coisa que às vezes a mulher adulta, ela não sabe como lidar com a questão da violência no pré-natal. E uma coisa que é muito legal falar e é importante é que violência, ela não é só aquela violência explícita, não é só aquela violência que a adolescente ouve assim, você fez porque você quis, agora você aguenta.
Sim. Mas tem outras violências que acontecem que são sutis, como intervenções que não precisa, exames que não precisa, às vezes um olhar, uma forma que é tratada essa menina, e as mulheres em geral. Mas a adolescente, ela vai ter um aumento maior de lindeza. Ela vai ter um aumento dessa questão da violência, dela sofrer essa violência, que é o que muitas vezes afasta essa menina de estar fazendo pré-natal, é o que afasta ela de estar acompanhando direitinho essa gestação, e ela não sabe nem às vezes onde procurar, nem o que fazer, né? Porque uma mulher que sofre violência, ela tem coisas a fazer, ela pode ir numa ouvidoria, ela pode denunciar, ela pode procurar as autoridades responsáveis. Tem como fazer uma denúncia, se tem esse atendimento, até para quem sofre a violência. Violência obstétrica já é considerada uma coisa que é crime, já está sendo processado. Então, assim, se ela sofre a violência obstétrica, ela precisa procurar a ouvidoria desse hospital, ela precisa procurar, isso mesmo, Risonete, ano que vem tá aqui de novo, ouvem muito isso, né? Ela precisa procurar a ouvidoria, ela precisa procurar as pessoas que são responsáveis pelo hospital, anotar, é muito importante anotar quem foi da equipe que, né, foi o médico que te tratou, qual é o nome do médico, que momento que ele estava ali, equipe, enfermagem, quem foi que fez, que cometeu, anota e procurar sim aonde denunciar, porque a gente não precisa, nenhuma mulher, independente da idade, passar pela violência obstétrica calada. Enquanto a gente fica calada porque é uma coisa muito grave, é muito séria, e os danos emocionais são iguais a de um estupro, uma mulher que sofre violência obstétrica, os danos são iguais, psicológicos, então imagina como que deve ser, como que é difícil falar. Sim. Aí a Di vai falando, ó, passei pela violência obstétrica, porém na época eu não tive orientação de nada. E aí, Di, o que acontece? Passa-se por violência obstétrica sem ter informação, achando que é procedimento de rotina, que é cuidado até. Né? Às vezes não se sabe identificar o que está passando e acha até que é uma coisa de rotina. Então essas meninas têm onde procurar sim. Eu oriento... Que a gente vai ter uma live também na quinta, né? A gente vai ter uma live na quinta, que o assunto é bem extenso, como a gente está vendo. A gente pode até abrir mais pautas para o assunto. Só avisando o pessoal, porque a nossa live já está acabando, gente. Ah, já? Passou muito rápido, 36 minutos já. Muito rápido. Gente, muito rápido mesmo, que delícia. Mas quinta-feira tem mais, gente. Pois é, eu acabei que eu tinha colocado, eu tinha pautado assim, né, que eu falei assim, ainda quero dar uma entrada muito, que a gente conseguiu falar, acho que da importância do pré-natal, da defasagem do apoio familiar, né, e da escola, a gente falou, bem pincelado, da defasagem escolar, acho que vale a gente falar disso depois, na próxima, então, também. A gente fala sobre isso na quinta, então. Acho que agora eu vou chamar a nossa Marileia, nossa querida Marileia. Deixa eu ver se ela tá aqui. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, por aceitar falar aqui no nosso espaço, ajudar o pessoal aqui também, que minha mãe tá assistindo a live. Uma galera aqui linda assistindo a live. E te agradecer até quinta-feira, a gente conversar mais sobre isso. Então, não vou falar... Eu tô com pena de falar tchau, gente, sinceramente. Eu tava gostando bem do assunto. Então é isso, Paloma. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, muito obrigada. Fiquei muito feliz e honrada com o convite. É um assunto que é importante a gente falar, a gente precisa falar bastante. E quero agradecer e parabenizar vocês do Grêmio pela iniciativa. É muito importante que isso venha de vocês também, né? Essa busca por informação e por passar isso aí, tudo que você aprende, que se repassa. Então, agradeço muito e parabéns pela iniciativa. Quinta-feira também, que é sempre o Caio que está por trás disso tudo, organizando. Então, um beijo pro Caio. Caio, maravilhoso, fez a nossa arte, ajudou em tudo também. Obrigada. Obrigada, viu? Beijo.
Tchau. Tchau. Gente, agora eu vou chamar a nossa querida professora. A gente já vai encerrar a live. A gente vai chamar aqui ela para falar com a gente. Nossa professora Marileia, professora de português, da Ayrton Senna. Aqui ela. Olá, tá ouvindo? Olá, Oi, boa tarde. boa tarde. Gostou? Ai, gostei, amei. Vocês são ótimas, maravilhosas. Uma dupla e tanto, né? E aí, Eu Mari? também quero aproveitar a fala da Paloma para poder agradecer e parabenizar vocês pela organização dessas lives maravilhosas, assuntos super importantes e pertinentes para nós tratarmos sempre, né? Então, e eu separei um poema para poder dar uma lida, mas gostaria de dizer o seguinte: nós do CIEP, nós professores do CIEP, estávamos organizando esse ano um grande projeto para a gente poder falar sobre educação sexual, para nós falarmos sobre gravidez na adolescência, colocar no PPP que já tem, mas iríamos ampliar. Infelizmente, nós estamos nessa fase, veio a pandemia, né? Mas nós daremos continuidade nos próximos anos e vocês já estão dando uma certa continuidade aqui, né? Oi, Risonete. Oi, gente, minhas amigas, minha amiga Cris, pessoal que está assistindo. Boa tarde. Então, eu vou ler para vocês o poema e foi com muita alegria que eu estou aqui com vocês. É um trecho do livro Mãe, da Cris Guerra, que hoje fui separar e achei lindo. Aí diz o seguinte: não pense você que ao se tornar mãe, uma mulher abandona todas as mulheres que já foi um dia. Bobagem, ganha mais mulheres em si mesma. Com seus desejos aumentam sua audácia, sua garra, seus poderes. Se já era impossível, cuidado, ela vira muitas. Também não me venha imaginar mães como seres delicados e frágeis. Mães são fogo, ninguém segura. Se antes eram incapazes de matar um mosquito, adquirem uma fúria inédita. Montam guarda ao lado de suas crias, dispostas a enfrentar tudo o que zumbir perto delas. Pernilongos, lagartas, leões, gente. Mães não têm tempo para o ensaio. Estreiam a peça no susto. Então, com muito amor e carinho para todas vocês e que a gente possa ampliar e conversar esse diálogo mais vezes, não só em lives, mas pessoalmente no CIEP, muito em breve. Eu deixo esse poema com muito carinho. Obrigada, Mari. Como sempre, Obrigada a doce, vocês. uma ótima professora. Vou aproveitar para puxar um saco aqui. Que é uma das minhas professoras, assim, favoritas do CIEP. Sandrinha! Que Sandrinha também saudade das maravilhosa, nossas professora aulas, Mari. maravilhosa, amiga, vó, mãe. Obrigada, Bia, mãe. Eu quero conhecer a mãe da Júlia. Quero conhecer as mães de vocês. Essa é minha mãe, ela tá sempre aqui nas lives. Ah, lindona. Filha Eu sempre falava maravilhosa. muito de você pra ela, que eu falava, mãe, a Marilé me chamou pra falar sobre isso, isso e isso. Ela escutou muito de você também. Ai, que bom. Então, nós temos que preparar algo na escola, assim que voltarmos, para vocês falarem, participarem e ela participar junto conosco também. Vai ser ótimo. Né, Paloma? Paloma, Risonete, falando as suas poesias junto conosco. Obrigada, Cris. Gente, muito Beijo, obrigada. gente. Essa foi Tchau. mais uma live. Já vou encerrar aqui, para o tempo não ficar muito longo. E mais uma vez, obrigada, Paloma. Obrigada a você, Mari. E obrigada ao Caio. O Caio. Obrigada ao Caio.
por trás de tudo, organizando tudo, ajudando e orientando a gente. Então, agradecer o Caio também. Muito obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Andréia do Pré. Mais uma live. E é isso. Beijos, Mari. Beijo. Vou encerrar aqui.